Olá, sou professora Fernanda Regina Almeida, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Língua em Foco. A nossa aula de hoje falará sobre o predicado verbal. Vamos lá? Mas o que vem a ser o predicado verbal? A predicação verbal se refere ao tipo de relação que ocorre entre um verbo e os seus complementos na formação do predicado. Vale ressaltar que o predicado, ele é tudo aquilo que é dito sobre o sujeito, né? Então, se ele é tudo aquilo que é dito pelo sujeito, ele é formado pelo predicado verbal, é formado pelo verbo, né? Tem que ter um verbo. O verbo é o centro desse predicado e o seu complemento. Quando o predicado indica uma ação, é formado por verbo transitivo ou por verbos intransitivos, né? Sendo chamado de predicado verbal. Mas quando o predicado ele indica um estado conferindo uma característica para o sujeito, é composto por um verbo de ligação, ele é chamado de predicado nominal. Mas na nossa aula de hoje a gente vai centrar unicamente na predicação verbal, em que o predicado ele é formado por um verbo e seus complementos. O primeiro tipo de predicado que a gente vai ver hoje é aquele predicado que é formado por verbos intransitivos, né? São verbos que conseguem transmitir o sentido completo de uma ação sem transitar a conclusão da ação verbal para um objeto direto ou para um objeto indireto, não necessitando desses complementos. Então, os verbos nascer, verbo morrer, viver, cair, casar, chorar, dormir, proceder, chegar e voltar, são alguns verbos que não necessitam de um complemento verbal para que possam ter sentido. Então, quando aí, como está no exemplo, eu nasci, ela nasceu, ou João morreu, por exemplo, são algumas frases em que o verbo, ele por si só, na sua essência, ele já traz uma significação completa, né? Mas se após esse nasceu, esse morrer, viesse algum complemento, não seria um complemento, mas sim uma circunstância dada ao verbo. Já o predicado formado pelos verbos transitivos são aqueles em que o verbo necessita obrigatoriamente de um complemento verbal, para que esse seu sentido seja completo. Eu vou precisar de um complemento para que o predicado tenha sentido, né? Então, ligam-se assim a um objeto direto ou a um objeto indireto, que a gente vai ver posteriormente. Então, os verbos transitivos, eles podem ser transitivos direto, indireto e verbo transitivo direto e indireto. Nos verbos transitivos direto, quando o predicado ele é formado por um verbo transitivo direto, né, o seu complemento ele é chamado de objeto direto. Então, os verbos transitivos diretos são verbos que necessitam de um complemento, ok? Que conclua o seu sentido, respondendo principalmente as perguntas, né? O que ou quem. Não necessitam de preposição para estabelecer a regência verbal. Então, o objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. É importante ressaltar isso sem a presença obrigatória de uma preposição, né? Indica o paciente da ação verbal, ou seja, o elemento que sofre a ação verbal do sujeito. Então, os objetos diretos são geralmente representados por substantivos, pronomes oblíquos, átonos e oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Vamos lá? Vamos ver? Mas antes disso, é importante a gente enfatizar, porque a gente vai falar muito sobre preposição, sobre o uso ou não de preposição. Então, só para reforçar quais são as preposições, as essenciais, né? Que por sua essência são preposições. Aí nós temos a letra A, ante, pós, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob,
sobre e traz. São alguns das preposições que poderemos tratar na predicação verbal. Então, vamos lá. Já que nós já falamos do que seria o verbo transitivo direto, então vamos falar especificamente do objeto direto, né? Então, o objeto direto, ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, né? Sem a presença obrigatória de uma preposição, né? E reforçando, ele vai indicar o paciente da ação verbal, ou seja, o elemento que sofre ação verbal dentro daquela oração. Né? Os objetos diretos são representados principalmente, reforçando mais uma vez, por substantivos, pronomes oblíquos átomos e orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Então, vamos lá. Quando é que o objeto direto ele é representado por um substantivo? Então, Mariana comeu o quibe e Miriam esperava a irmã. Quem é o sujeito? Mariana e Miriam. E comeu o quibe e esperava a irmã é o predicado. E como é que eu vou saber diferenciar, por exemplo, aqui, se esse predicado é formado por um verbo transitivo direto ou indireto? Então, vamos lá? O verbo comer, após o verbo comer, eu não tenho o uso da preposição. Então, isso indica que esse complemento verbal, o quibe, ele é um objeto direto. E na frase Miriam esperava a irmã, eu tenho, após o verbo esperar, eu não tenho o uso da preposição após o verbo esperar. Logo, significa que o objeto, né? O objeto, quando a gente fala de objeto, a gente fala do complemento da ação verbal. O complemento da ação verbal, ele vem sem preposição, então ele é um objeto direto. E aí, eu digo, o objeto direto ele pode ser representado por um substantivo. Quais são os substantivos? Na primeira frase, Mariana comeu quibe. É a palavra quibe, e quando eu digo Miriam esperava a irmã, o substantivo é a palavra irmã. O objeto direto ele também pode ser representado, né, reforçando mais uma vez, por um substantivo, como nós já falamos anteriormente. Ele também pode ser representado por um pronome substantivo. Guarde isto com muito cuidado. Os pais fizeram tudo para a festa da filha, né? Então eu tenho aqui, quando eu digo guarde isto com muito cuidado, guarde isto com muito cuidado é todo o predicado, certo? E após o verbo guardar, eu não tenho uso da preposição, significa que é um objeto direto. E observe que quando eu digo guarde isto com muito cuidado, né? O isto ele tem um papel de destaque, né? Então, nesse predicado. Assim como tudo também tem um papel de destaque no predicado. Então, isto com muito cuidado é o objeto direto, e os pais fizeram tudo para a festa da filha, tudo para a festa da filha é o objeto direto. E também ele pode ser representado pelos pronomes oblíquos, certo? Então, o primo deixou-a sozinha e ela amou muito. Por quê? O pronome oblíquo aí nessas duas orações. Lembrem-se que os pronomes do caso reto não podem ser complementos verbais. Então, por este motivo, são utilizados pronomes oblíquos. Então, o primo deixou ela sozinha? Ela não pode completar o sentido de um verbo. Então, por este motivo, usa-se o pronome oblíquo a, né? E ela amou ele muito? Também não, né? Então, o O aí substitui o pronome oblíquo, o pronome do caso reto ele. Então, ela amava-o muito. Então, o objeto direto ele pode vir precedido da preposição também, em alguns casos, né? Em alguns casos. A gente chama de objeto direto preposicionado. E então esse objeto direto preposicionado, né? Ele pode aparecer quando se referir a um substantivo próprio, quando se referir a um pronome oblíquo tônico, quando se referir a um pronome indefinido, quando se referir a um pronome relativo quem,
quando se refere também aos numerais ambos e ambas, e quando se encontra antecipado na frase, sendo uma construção comum em provérbios. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Ofenderam a mim, então, após esse verbo, eu tenho um pronome oblíquo, né? Então, mim, ok? Então, ofenderam a mim. Então, esse predicado, esse complemento do verbo, ele é um objeto direto, ele não é indireto. Usa a preposição, mas neste caso, essa preposição é utilizada porque tem um pronome oblíquo. Eu tenho um amigo a quem, que é o pronome relativo quem, então se tiver esse objeto direto, ele é preposicionado. O diretor contratou a ambas, então se referir aos numerais ambos e ambas, esse objeto ele é direto e não um objeto indireto. E, como é dito lá, quando se encontra antecipado na frase. Então, sendo uma construção comum em provérbios. Ao pai, o filho ama. Ok? Vamos lá. E quando é que vai aparecer o verbo transitivo indireto? Né? Quando aparece o verbo transitivo indireto, o objeto, ele é indireto. Verbos transitivos indiretos são verbos que necessitam de um complemento que conclua o seu sentido, de fato, né? Respondendo principalmente as perguntas de quem, de quem, para quem e em quem, né? Necessitam obrigatoriamente de uma preposição para estabelecer a regência verbal. Então, o objeto indireto ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto com a presença obrigatória de uma preposição, né? E ele vai indicar o paciente da ação, ou seja, o elemento ao qual se destina a ação verbal. Vamos lá. Os objetos indiretos são representados principalmente por substantivos e pelos pronomes oblíquos. Nesse caso, vai ser o li, ou lis, ou por orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Então, eu duvidei da opinião do garoto. Né? Após o verbo duvidar, eu tenho a preposição da, que é a junção do de mais a, né? Da. Eu duvidei da opinião do garoto, né? Do que eu duvidei, né? Da opinião do garoto. Então, esse predicado, ele é formado por um verbo transitivo indireto, que é o verbo duvidar, e o objeto é objeto indireto. Os objetos indiretos também, assim como o objeto direto, ele pode ser formado também por substantivos, né? Eu duvidei da opinião do garoto, então a principal palavra desse objeto é opinião, ok? E os alunos responderam à pergunta da professora. Respondeu a quem, né? Respondeu a quem? A pergunta da professora. Aí o a, você percebe que ele está craseado. Se ele está craseado, ele é uma preposição. O objeto indireto também ele pode ser representado pelo pronome oblíquo li ou lis, né? Então vamos lá. Enviei-lhes toda a correspondência. Aí tá mostrando, né? Tá mostrando para vocês o uso do pronome oblíquo lis para substituir todo o predicado, ok? Enviei-lhes toda a correspondência. E afasta o cachorro de mim. Também aí tá mostrando que de mim é o pronome oblíquo e também funciona como um objeto indireto do verbo afastar. Também os verbos eles podem ser transitivos, direto e indireto dentro do predicado. E aí eles vão... De que forma é que ele aparece, né? Num verbo transitivo direto e indireto, tanto objeto direto quanto objeto indireto completa o sentido, né, do verbo. Habitualmente, o objeto direto indica coisas e responde à pergunta o quê? Sem o auxílio de uma preposição. E o objeto indireto vai indicar pessoas respondendo às perguntas a quem, de quem, para quem, com o auxílio de preposição. Vamos ver um exemplo. Você já pagou a conta ao funcionário? Então,
se você for observar essa frase, eu tenho os dois objetos. Eu tenho um objeto direto e objeto indireto. Né? Você pagou o quê e a quem, né? Então, você pagou a conta é o objeto direto, e ao funcionário é o objeto indireto. Então, o verbo pagar é um verbo que vai funcionar ao mesmo tempo como um verbo transitivo direto e indireto. Se ele é um verbo transitivo direto e indireto, eu vou ter um objeto direto e indireto. Então, resumindo, o predicado verbal, ele pode ser classificado em, ele pode ter, né, dentro desse predicado, um verbo transitivo, verbos intransitivos ou verbos transitivos. Se for verbo transitivos, nós vamos ver verbos, dentro desse verbo, né, transitivo, o verbo transitivo direto, que é quando ele precisa de complemento, né, mas sem o uso da preposição. O indireto, quando esse verbo ele vai precisar do uso da preposição no seu complemento. E os verbos transitivos direto e indiretos, que vai precisar ao mesmo tempo de uma preposição, de uma estrutura com preposição e outra sem preposição. Né? E dentro desses verbos transitivos, diretos, indiretos, diretos e indiretos, nós temos os complementos, que são os objetos. Alguma dúvida? É só mandar uma mensagem no meu e-mail. Até a próxima aula.